Glória a Deus nas alturas, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu passo aqui rapidamente e em poucas palavras para deixar um recado para uma mulher aqui que vai me ouvir. É uma pessoa específica, uma mulher. Deus me revelava e me falava assim: filha, diga para ela que enquanto ela não me obedecer, não haverá vitória, bênção espiritual. O Senhor falou assim para mim: tem uma pessoa que vai te ouvir, que ela tem reclamado, que ela tem dito assim: por que que Deus não me responde? Por que que Deus não me ouve? Por que que Deus não... Eu não sinto a presença de Deus? Por que que Ele não me batiza com o Espírito Santo? Por que isso? Por que isso? Por que isso? E por que aquilo? Esta mulher faz esse tipo de pergunta para Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que não sente a presença? Que ela não tem força para orar, ela não tem força para jejuar, ela não tem força para isso, para isso, para isso. Olha, você lembra que lá atrás, Deus usou pessoas para falar com você? Você lembra que Deus usou pessoas para falar com você? Aleluia. E falou para você da seguinte forma: que não era para você tocar no seu cabelo. Deus usou pessoas para falar para você não tocar no seu cabelo. E o Senhor falou assim: minha serva, esta mulher, ela não me obedece, ela toca sempre no cabelo. Eu já falei com ela para ela não tocar no cabelo. Não fazer nada no cabelo, deixar o cabelo naturalmente. Mas ela é um tanto vaidosa. Ela tá sempre mexendo no cabelo, ela tá sempre cortando o cabelo, ela tá sempre pintando o cabelo, ela tá sempre passando uma coisa e outra, ela tá sempre querendo mudar o cabelo de cor, ela tá sempre mexendo no cabelo de alguma forma. E o Senhor falava assim para mim: diga para ela que enquanto ela não parar de fazer isso, ela não vai receber nada espiritual da minha parte. Porque eu já falei com ela que eu tenho uma obra na vida dela e que se ela me obedecer, que se ela fizer a minha vontade, vou usá-la grandemente na minha obra. Tenho uma grande obra na vida dela e quero usar ela como um vaso. Mas ela precisa entrar pelo caminho da obediência. E tá bom, Senhor, eu falo. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Sansão, Deus fala com o pai e a mãe de Sansão e diz para eles assim: não toquem no cabelo do menino Sansão, não toquem no cabelo do menino, porque ele é meu escolhido, eu tenho uma obra com ele. E, aleluia, ele é meu. Eu tenho algo para fazer através dele. E se vocês tocarem, eu estou trazendo para as minhas palavras, tá, irmão? Vocês podem ler lá, em Juízes, né? Se me falha a memória, fala lá em Juízes, lá no Velho Testamento. Então Deus dá uma ordem ao pai e à mãe de Sansão para não tocar no cabelo de Sansão, porque ele era nazireu. E Deus tinha uma obra para livrar o povo de Israel através de Sansão. E ele era apenas um bebê, apenas uma criancinha. E Deus dá uma ordem aos pais: não toquem no cabelo dele. Os pais entenderam o porquê que não podia tocar no cabelo do menino? Não, os pais não entenderam, mas eles obedeceram. O pai e a mãe de Sansão obedeceu a voz de Deus e deixou o cabelo do menino do jeito que nasceu, e foi crescendo naturalmente. Eles não colocaram a mão no cabelo da criança. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tinha um plano através de Sansão para livrar o povo da época.
Louvado seja Deus. E quão grande foi a obra que Deus fez através de Sansão. Só que o diabo, muito astuto, muito ardiloso, colocou Dalila no caminho de Sansão, porque ele já se tornou um rapaz, ele já se tornou um homem forte, um homem, a palavra diz que ele era um homem de boa aparência, e ele era formoso à vista. Então o diabo, para destruir o plano de Deus, coloca Dalila no caminho de Sansão. Porque os filisteus da época, eles queriam descobrir qual era e aonde consistia a força de Sansão. E a força de Sansão consistia-se nos cabelos. Aleluia. E ali, Dalila veio e começou a persuadir Sansão. E Sansão ficou extremamente atraído por aquela mulher filisteia. Resumindo, você conhece a história, se você ler a Bíblia, você conhece a história. Resumindo, Dalila foi uma, foi duas, foi três, foi 4 vezes, insistindo com Sansão, até que ela descobriu aonde se consistia a força de Sansão. Porque Sansão, ele derrotava tudo que vinha lutar contra o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. Sansão destruía pela força de Deus na vida dele. Aleluia. E pela obediência. Então, minha irmã, Deus falou para mim, Deus me deu essa revelação. O Senhor falou assim: filha, diga para ela que enquanto ela ficar tocando no cabelo, ficar colocando um monte de coisa no cabelo, ela não vai receber nada espiritualmente. Espiritualmente não vai receber nada. Porque você pede o batismo com o Espírito Santo, você pede unção, você tem desejo de fazer a obra, você tem, aleluia, sabe, desejo de fazer a obra, de louvar, de cantar, de ter um ministério, de fazer algo. Mas só que você não tem obedecido essa parte. Você não tem obedecido essa parte. E o Senhor mandou eu entregar. Eu falei: tá bom, Senhor, eu vou entregar. Porque, irmãos, tem pessoas que Deus exige uma coisa, tem outra pessoa, Deus exige outra, outra pessoa, Deus exige outra, sabe? Para cada um e para cada obra que ele tem na vida da pessoa, ele pede algo. Deus pediu o que para Abraão? Analisa, presta atenção, raciocina comigo. Para cada pessoa, Deus pede algo. Deus pediu o que para Abraão? Pediu seu filho Isaac. Será que era porque Deus queria realmente matar Isaac, o filho de Abraão, o único filho que ele tinha? Não, ele só estava testando a obediência de Abraão. Porque Deus teria uma grande obra, como teve e fez uma grande obra na vida de Abraão, dizendo para Abraão: tu serás pai de nações. Ou seja, você não vai ter só um filho, Abraão. Você vai ter nações e nações e nações como filhos. Porque eu te darei como as estrelas do céu. Então, para cada ser humano, para cada pessoa, Deus pede algo. E para você, irmã, Deus pediu para você não tocar no seu cabelo. E você sabe que Deus está falando com você. Mas você você coloca a sua vaidade acima da vontade de Deus. E enquanto nós colocamos, irmãos, a nossa vaidade acima da vontade de Deus, é impossível Deus entregar para nós a vitória completa. É impossível. Porque o Senhor está pedindo. É diferente quando Deus pede, meus irmãos. Agora, presta atenção, será que não tem irmãs aqui no canal? Será que não tem pessoas aqui no canal, irmãs aqui no canal, que não tocam no cabelo? O cabelo dela é grisalho, o cabelo dela é natural. O cabelo dela é natural. Deus pediu alguma coisa? Não, Deus não pediu nada. Ela usa o cabelo natural e amém. E Deus tem, vamos dizer assim, Deus vai deixar de cumprir o que ele falou com você, que ele falou para você parar de tocar no cabelo. Será que Deus vai deixar de cumprir na sua vida para tocar na outra que não usa vaidade, que não tem vaidade, que isso, que aquilo? Não. Não, sabe por quê? Porque quando Deus escolhe alguém para fazer uma obra, é aquela pessoa. Não adianta. Deus escolheu Jonas para salvar a cidade de Nínive.
Uai, mas não existia na época, não existia Amitai, existia o profeta Jeremias, existia Isaías, existia outros profetas da época de Jonas. Existia outros profetas, muitos outros profetas. E por que Deus não mandou os outros profetas, já que Jonas estava se recusando a fazer a vontade de Deus? Jonas bateu o pé e disse, não vou para Nínive e não vou. Ele bateu o pé e ele tinha motivos. Ele tinha razões para bater o pé e dizer, eu não vou para Nínive, eu não vou pregar naquela cidade maligna, sanguinolenta, eu não vou. Ele tinha motivos para isso. Mas Deus, irmãos, ele não está, sabe, ele passa... Quando ele tem uma obra com uma pessoa específica, é com aquela pessoa específica, não adianta. Ele não está perguntando o que você passou no passado, o que Jonas passou no passado, o que Jonas sofreu, o que Jonas perdeu a família, né? Porque Jonas sofreu muito, perdeu a família, aquele povo maligno de Nínive, mataram a família de Jonas, né? Então Jonas, ele era indignado com aquele povo. Mas Deus não estava, Deus queria reverter a situação. Quer dizer, uma nação que destruiu a casa de Jonas, matou os pais dele, matou a família dele, sabe? Porque eles eram malignos, sanguinolentos, sabe? Homens cruéis. Mas Deus queria usar a vida do próprio Jonas, que escapou com vida na época, para libertar e salvar aquela família. Então, irmãos, não adianta lutar contra a vontade de Deus. Não adianta. Não adianta que ele não vai mandar outra pessoa, não adianta. Quanto mais você luta contra a vontade de Deus, mais você sofre. Essa é a verdade. Quanto mais você luta contra a vontade de Deus, mais você sofre. Jonas precisava passar por tudo aquilo, caiu dentro do mar dos marinheiros, virou aquele ribuliço, o navio quase afundou com Jonas dentro. Aí os homens disseram, quem és tu? De que povo és tu? Qual é o teu Deus? Que Deus que tu serve? Aí Jonas confessou, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus vivo, e ele me mandou ir para Nínive, eu estou indo para Tarse. E ali o barco virou aquela confusão, virou aquele ribuliço, e todo mundo ia morrer afogado. Aí o povo jogou uma sorte, caiu sobre Jonas, pegaram o Jonas, lançaram dentro do mar. Jonas cai dentro do ventre da baleia. Precisava Jonas passar por tudo aquilo? Não precisava. Por quê? Porque não adianta, meus irmãos. Não adianta, irmã. Se Deus pediu para você fazer algo e você até agora não fez, você vai continuar no vento. Você vai continuar na barriga da baleia, sabe? Fica tudo estreito, é tudo estreito, é tudo estreito. Não adianta, querida. Não adianta lutar contra a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é a vontade de Deus. E ponto final. E não há o que se discutir. Se Deus já falou para você parar de tocar no seu cabelo, para você não colocar nada no seu cabelo, para deixar o seu cabelo natural, se já colocou, se já fez muitas coisas, mechas, um monte de coisa aí que as mulheres inventam pro cabelo, tudo bem, Deus ele te perdoa o que você fez no passado. Se você a partir de agora começar a entrar pelo caminho da obediência e obedecer à voz dele. Ele mandou eu te entregar esse recado. Porque se você não entrar por este caminho e não parar, você não viverá as promessas que Deus tem para a tua vida. Porque o que Deus me fez saber é que você é escolhida para ser usada na obra dele. Então, para cada uma, Deus vai pedir uma coisa. Tem pessoas que prega por aí, que faz a obra de Deus, enfim, eu não quem sou eu para julgar? Mas ela mexe no cabelo, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Mas Deus nunca exigiu nada dela, Deus não está cobrando nada dela. Você está entendendo, irmãos? Que é a partir da hora que Deus fala. Compreende? É a partir da hora que Deus fala. Ah, irmã, então você está dizendo com isso que é pecado pintar o cabelo, que é pecado mexer no cabelo, que é pecado fazer mecha, que é pecado isso, que é pecado... Gente, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando a respeito do que Deus pediu. Dá para você entender? Dá para você entender isso? A partir da hora que Deus pede... É a mesma coisa quando nós fazemos propósito. A irmã falou assim pra mim, irmã Carmelita, eu já oro na madrugada
todo dia eu já oro na madrugada. Ela mandou uma mensagem falando assim, todo dia eu oro na madrugada. Tudo bem. Só que o propósito de 21 dias foi ele que pediu. Então, a partir da hora que Deus pede alguma coisa para você fazer, você deve acatar a ordem de Deus. Seja o que for que ele pediu. Seja o que for. Ele pediu, ele tocou, ele usou alguém para falar com você, então obedeça. Porque muitas pessoas querem alcançar tudo de Deus, mas não obedece. Não obedece o que ele pede, não obedece. Só faz o que dá na cabeça, só faz aquilo que acha que é certo fazer. Acha que é certo fazer, então eu vou fazer porque Deus vai se agradar. Não, mas se ele pediu, nós temos que fazer aquilo que ele pediu. Por exemplo, hoje pela manhã, acordei cedo, como sempre. Fiz a minha oração e perguntei para Deus. Falei, Deus, hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro. O que eu faço hoje, Deus? Hoje, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Hoje, porque se eu for olhar para mim, eu tenho uma série de coisas para fazer. O que o Senhor quer que eu faça hoje? E fiquei ali aguardando a resposta, né? E ali, num dado momento, o Senhor fala comigo. Se arrume, pegue as suas coisas e saia. E vai em tal lugar. Vai em tal lugar assim. Eu falei, nossa Deus, mas eu falando com Deus. A gente questiona, mas só Jesus na casa, né? Eu falei, nossa, mas eu já passei ali naquele lugar tantas vezes. O Senhor falou assim, mas agora eu estou te mandando. Vai naquele lugar e vai até o final daquela rua. Vai até o final. Falei, tá bom, Senhor, tá bom. Me arrumei, me preparei, peguei a bolsa, peguei a Bíblia, peguei minhas coisas e saí. E desci da condução e segui a rua que ele me mostrou, que ele mandou. E eu fui andando, porque é uma rua bem longa, bem grande. E eu fui andando. Hoje cedo, hein? Aí o Senhor falou assim, quando eu chego já para mais da metade da rua, já quase no final, vinha vindo uma pessoa. Aliás, vinha vindo várias pessoas, né? Indo, voltando, tinha várias pessoas. Mas quando eu cheguei naquele lugar assim, o Senhor falou, você tá vendo aquela mulher que tá vindo lá embaixo, filha? Eu falei, tô. O Senhor falou assim, vai de encontro com ela. E diz assim para ela. Só que antes o Senhor mandou eu fazer algo. Eu estava aguardando a condução, né? Em frente a um ponto do ônibus, tem uma padaria. E o Senhor falava assim, eu no ponto do ônibus, e o Senhor falava assim, entra na padaria e compra pão de queijo. Eu falei assim, pão de queijo, Senhor? O Senhor falou assim, compra pão de queijo. Aí eu falei, tá bom, embora eu não tô com vontade de comer pão de queijo, enfim, não tô com vontade de nada hoje, não... Amém. Mas eu fiz o que ele mandou. Entrei na padaria, comprei o pão de queijo, daí voltei pro ponto, fiquei em frente, peguei a condução, porque daí logo já veio o ônibus, peguei a condução. Quando eu encontro com essa mulher, que o Senhor mandou falar para ela, assim. Aí entreguei o recado, o Senhor falou assim, agora dá o pão de queijo para ela. Peguei o pão de queijo e falei assim, você gosta de pão de queijo? Ela falou, aí os olhos dela brilhou. Ela falou assim, nossa, que gostoso o pão de queijo. Ai, muito obrigada. Aí peguei, né, tava numa sacolinha, tudo ok. Falei, Tó, é para você. Ela vai, obrigada, pão de queijo, depois de haver entregado o recado de Deus para ela. Compreende, meus irmãos? Então, nós temos que obedecer à voz do Senhor. Nós temos que obedecer o que Ele pede para a gente fazer. Às vezes é uma coisa tão mínima. Às vezes é uma coisa... Às vezes Deus pede uma coisa... Deus coloca alguém no seu coração. Deus coloca alguém no seu coração e aquele alguém fica dentro de você.
sabe? É porque Deus quer que você fale com aquela pessoa. Quando você dorme pensando em alguém, quando você acorda pensando em alguém, você está no meio do dia, você está pensando naquela pessoa, é Deus tocando em você para você falar com aquela pessoa, porque de alguma forma aquela pessoa está precisando de ouvir uma palavra, de falar com alguém, sabe? Algo Deus quer fazer. Compreende, irmãos? Então, isso é servir a Deus. Não é fazer o que a gente acha que está certo fazer e está tudo bem. Porque eu poderia logo cedo de manhã, hoje tem culto, eu poderia ter ido para o culto logo cedo. Poderia? Poderia. Porque o culto lá começa às 8h30. Poderia ter ido lá cultuar a Deus. Mas não, eu fiz aquilo que o Senhor estava tocando para mim fazer. Embora eu não estava entendendo, porque eu já havia ido naquele lugar várias e várias vezes, né? E quando eu vou, eu encontro essa mulher e Deus manda dar um recado para aquela mulher. Deus me usou para dar um recado para ela. E ela aceitou o recado de Deus. Compreende, irmãos? Então, você tem que estar atenta à voz de Deus. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que ficam só venha a nós, venha a nós, venha a nós e vosso reino nada. Tem pessoas que querem ser curada, mas não faz nada para a obra de Deus. Tem pessoas que querem ser libertas, tem pessoas que querem alcançar muitas coisas de Deus, mas não fazem nada para ajudar o próximo, não fazem nada para ajudar a obra do Senhor, para a obra de evangelização, não fazem nada. É claro que eu não estou generalizando, eu não estou falando com todos, eu sei disso. Eu sei que aqui tem mulheres de Deus que obedecem à voz do Senhor, que faz aquilo que Deus toca, né? Que atende o chamado de Deus. Eu sei, tem homens de Deus também que atende, que faz. Eu sei. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que estão estacionados e não fazem nada, sabe? Para reverter a situação. Não fazem nada. Quer ser curado, quer ser liberto, mas não ajuda ninguém. Às vezes a pessoa está precisando de ir no médico, ele tem um carro na garagem, ao invés dele pegar o carro da garagem e levar a pessoa no médico, ajudar a pessoa, ela quer ser curada. Ela quer ser curada. Então, como é que você pode querer ser curado se você não ajuda a curar ninguém? Se você quer ser curado, você tem que ajudar a curar alguém. Curar alguém do coração, alguém que está ferido, alguém que está machucado, alguém que está com depressão, dar uma palavra, orar por ele. Jó, ele teve o quadro da sua vida revertido quando ele começou a orar por quem? Pelos seus amigos que estavam ali 24 horas no seu ouvido falando mal dele. Então você tem que orar por essas pessoas, sabe? Se você quer ajuda, se você quer ajuda de Deus, se você quer ajuda do Deus Altíssimo, você tem que ajudar o seu irmão, a sua irmã, porque a Bíblia é clara quando ela diz que é dando que se recebe, meus irmãos. É dando que se recebe. Você só venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós e vosso reino nada. Então, sabe, tem pessoas que querem crescer, que querem ser uma bênção, mas não fazem nada para ajudar ninguém. Repito, é claro que eu não estou falando com todos. Estou falando apenas com algumas pessoas. É claro que eu sei que tem muitos que já entenderam a obra do Senhor. Já entenderam e já sabem. Sabe? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, que você possa ter entendido o recado deste dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando você ajuda alguém, quando você se deixa Deus te usar para ajudar alguém, aleluia, a glória de Deus é manifesta na sua vida. Todos vão ver Deus na sua vida. Olha, irmãos, eu vou falar aqui algo que aconteceu. Aleluia. Esses dias atrás, eu estava num determinado lugar, indo para casa, né? Indo para casa. E ali, eu vi uma pessoa, eu vi um senhor já, uma pessoa de uma certa idade. E ele passou por mim. Esse homem passou por mim. Ele não falou nada, ele não me pediu nada. Ele não me pediu nada. Isso já era tarde, já era por volta de aproximadamente 2 horas da tarde. E o Senhor falou assim: filha, você está vendo este homem que passou por você?
Eu falei, sim, Senhor. Mas eu estava com pressa, parecia que ia chover, estava formando para chuva. Eu estava com pressa para chegar em casa. E ali o Senhor falou assim, minha serva, ajuda ele. Ajuda ele. Porque ele está com fome. Aí eu falei, aí eu voltei, né? Eu fui rápido, voltei rápido. Eu falei, Senhor, Senhor. Aí ele olhou para trás, ele falou assim, oi, dona. Aí eu peguei o que eu tinha na bolsa, né? Eu peguei e falei assim, ó, uma ajuda para você comer alguma coisa. Irmão, Deus, ele é muito fiel. Aí eu dei na mão dele, ele pegou aquele dinheiro e fez assim, juntou as duas mãos e agradeceu a Deus. Ele agradeceu a Deus. E sabe o que ele disse, irmãos? Eu fiquei impressionada. Ele pegou, juntou as duas mãos com o dinheiro na mão e ele olhou para o céu e falou assim, glória a Deus, muito obrigado, meu Deus, que tu usou essa serva tua para me abençoar no dia. Muito obrigado, glória a Deus. E o homem saiu dando glória a Deus. Acredita, irmãos? Eu falei, nossa... Ele saiu dando glória a Deus. Então, o que Deus mandou eu fazer ali, aleluia, foi para a glória a Deus. A pessoa deu glória a Deus, né? O Senhor falou, ajuda ele, filha, ele está com fome. Então, irmãos, eu estou falando isso, não é para minha glória, nem para me engrandecer, nem para dizer que eu sou melhor do que você, porque eu não sou. Mas acontece que é para você entender como se trata as coisas de Deus. É assim que Deus trabalha. Uma pessoa que, né, nem sei se ele é crente, se ele não é, eu não sei, porque eu não perguntei nada, né? Ele saiu dando glória a Deus, irmãos, e ele falava alto. Ele falava, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, glória a Deus. E ele saiu dando glória a Deus. Eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa, meu Deus. Então, irmãos, é o Senhor. Então, o nome do Senhor foi glorificado aquele dia. Às vezes, através de uma ação pequena que você faz, você não tem ideia sabe, da alegria que causa no coração de alguém. Quando você ajuda, quando você entrega um folheto que fala para a pessoa, olha, Jesus te ama, confia no Senhor, confia em Deus, eu vou orar por você. Você sabe o poder que tem essas palavras, irmã? Você sabe o poder que tem essas palavras? Você assim, olha, confia em Deus, eu vou orar por você. E a pessoa fala, ai, muito obrigado. Então você levou uma palavra de esperança, você levou uma palavra de conforto àquele coração, que só Deus sabe como está. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos ficar por aqui. Deus te abençoe, Deus te ilumine sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, eu quero agradecer de coração, com a minha alma, toda a ajuda que vocês têm me dado financeiramente, porque eu tenho ajudado muitas pessoas, irmãos. A gente não pode ficar falando, porque o que a direita faz, a esquerda não precisa saber, mas eu quero agradecer, meus irmãos. Tem sido de grande ajuda mesmo, tem sido de grande ajuda, sabe? Tem uma pessoa que é da minha família, que mora no Piauí. Eu tenho 2 irmãos meus que moram lá, e tem uma pessoa da minha família lá que sofreu 2 derrames, caiu de cima de um telhado, né? Ficou todo quebrado, aí depois sofreu 2 derrames, está numa situação difícil, e o Senhor tocou no meu coração, filha, ajuda ele. Falei, tá bom, Senhor, eu vou ajudar, eu vou mandar. Inclusive eu já pedi pro meu irmão que mora aqui, pedi pro meu irmão alguma conta de alguém de lá, porque eu não tenho, né? Eu não tenho muito contato com eles lá. Mas eu já pedi para ele vai mandar para mim, e eu vou mandar uma ajuda para aquela pessoa, porque ele está dependendo de remédio, de fralda, ele está dependendo de medicamentos. E lá no Piauí, lá no norte, as coisas não é tão fácil como aqui, né? O SUS daqui, por mais ruim que seja, ainda tá bom, né? E lá tá complicado, lá é muito complicado para se conseguir as coisas, né? Então, Deus tocou no meu coração para me ajudar. Aquela pessoa lá, ele já tem quase 60 anos de idade, está dependendo de remédio, está dependendo de um monte de coisas, né? Então, meus irmãos, é a obra do Senhor, né? Louvado seja Deus. É claro que às vezes Deus pede, o que Deus pede para mim, às vezes Deus não pede para você, né? Às vezes Deus vai pedir para você outra coisa, às vezes Deus vai tocar outra coisa,
né? Então, para cada um, Deus pede algo. Entenda? Então você precisa perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para a tua obra? O que o Senhor quer que eu faça para a tua obra? Porque muitas vezes o Senhor vai pedir para você orar. Muitas vezes o Senhor vai pedir para você: meu servo, minha serva, faz uma campanha, faz um propósito de oração e jejum em favor da minha obra. Deus vai pedir algo para você, então você precisa estar com esse coração liberado, com esse coração livre e perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para a tua obra? Porque às vezes o Senhor vai pedir para você fazer um jejum em favor dos pastores, em favor da obra, em favor dos missionários, em favor daqueles que levam o evangelho dentro e fora do Brasil. Às vezes você vai pedir, Deus vai pedir eu lembro que uma certa vez, irmão, o Senhor pediu, o ano passado, o Senhor pediu para mim fazer um propósito de oração de 14 dias, o Senhor pediu para mim fazer um propósito de oração de 14 dias em favor, aleluia, dos pastores, dos missionários. E para a glória de Deus eu fiz esse propósito, porque o Senhor pediu. Então perceba, irmã, perceba que é o que o Senhor pede para você fazer. Servir a Deus, meus irmãos, é fazer aquilo que o Senhor pede para você fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus continue te guardando e te guiando sempre em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E olha, Deus, ele não desiste fácil, tá, irmãos? Não pensa que Deus vai desistir só porque aconteceu isso com a sua vida, só porque você teve uma fraqueza, só porque você deixou de cumprir. Não, Deus, ele não desiste fácil, tá bom? Deus não desiste, não. Ele vai lutar até você entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe.